As ruas voltaram a interferir na política brasileira. No último dia 15, por exemplo, milhões de brasileiros tomaram as ruas contra o governo Bolsonaro e os cortes nas verbas da educação. A ONG Artigo 19 realizou, no ano passado, uma pesquisa para entender como as pessoas enxergam os protestos. Os dados foram divulgados hoje, como mostra a repórter Daiane Ponte. Não ao fim da Previdência, não aos cortes na educação. Estes foram alguns gritos que ecoaram pelas ruas do país nos últimos tempos. Agora, as manifestações levantaram novamente o debate sobre sua legitimidade. Uma pesquisa realizada pela ONG Artigo 19 revela que 78% da população brasileira acredita que as manifestações podem mudar o país, como explica Camila Marques, advogada da ONG. A população entende aí que alguns critérios devem ser obedecidos para que uma manifestação seja considerada positiva. Então, por exemplo, que uma manifestação tenha que ter uma causa coletiva, uma causa próxima, ou seja, que os objetivos não devem ser muito etéreos, que as pessoas se vejam naquela manifestação, que tenha, uma reivindicação próxima à realidade que ela vive. Um outro critério é que a manifestação não pode ser violenta. De 2013 para cá, a gente teve uma retomada dos movimentos sociais para as ruas, então me parece que existe cada vez mais um olhar atento dos movimentos, que a rua é sim um espaço político em disputa. O estudo, realizado em 7 cidades, foi apresentado hoje em um seminário na Defensoria Pública de São Paulo. A pesquisa ainda revela que 90% da população concorda com o sistema democrático para o país, mas ainda assim 83% da população não quer a participação de partidos políticos nas manifestações. Para Pedro Gork, presidente da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, essa rejeição à política é reflexo da crise que o país enfrenta. Essa onda da antipolítica atinge uma boa parte da nossa população brasileira, essa onda da antipolítica, antipartidário, mas eu acredito que o que se provou, pelo menos o movimento de ruas do dia 15 de maio, e a partir daqui, nessa nova onda na luta política, que é uma nova esfera, que é a oposição ao governo Bolsonaro, por si só, eu acho que a gente vem tomando medidas e conseguindo dialogar com isso para garantir que os atos não se tornem 2019 se torna em 2013 mais 6. Ainda sobre a pesquisa, 45% dos entrevistados discordam que o Brasil é um país de democracia forte. 35% concordam. Para Camila Marques, é preciso informar melhor a população. A gente sabe que absolutamente quando a gente fala de direitos sociais, direitos econômicos, pautas políticas, a gente está falando sempre de pautas muito coletivas, que de uma forma direta ou indireta vai atingir toda a sociedade. Então me parece que a gente tem aí um desafio de comunicação, de como a pauta da educação está integrada a uma pauta econômica e social, como por exemplo a pauta da reforma da Previdência. O líder estudantil Pedro Gork é enfático. Tomar as ruas é um direito de todos. A gente não quer só comida, a gente não quer só aquele dinheiro para a nossa escola, a gente não quer só reverter os 7 bilhões de cortes na educação pública. A gente quer mais investimento, a gente quer mais educação, a gente quer mais liberdade, a gente quer mais direitos e não menos. Então, eu acho que é um pouquinho disso que se junta na luta de ruas do movimento estudantil com do movimento social como um todo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.